tem nenhum espectador. Mas será que... Aqui, ao vivo, tá ao vivo. Pessoal, desculpe, eu acabei saindo porque deu um problema aqui no celular. E aqui nós já temos a entrada do professor Jean. Está aguardando a entrada dele. Boa noite. Jean, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Faz tempo Como é que está por aí? que não nos vemos. Como é que estão as coisas? Estão precisando aí para esquentar com um pouco de vinho esse frio que está fazendo por aqui. Tá sempre aqui, ó. Cadê o seu? Isso. Faltou o meu só. Ficar só com vontade agora, não? Isso eu não posso te oferecer. Tudo bem? Então, tudo bem, já. Tudo bem. Tudo. Então, já eu já falei um pouquinho de você. Falei mal e falei bem também. E realmente a conversa que eu estava querendo ter um pouco com a turma hoje seria começando para falar sobre a situação atual da ozonioterapia no Brasil e como é que está a situação dos conselhos. Eu sei que você está mais por dentro, como sendo presidente da Associação de Ozonioterapia na área veterinária, e isso aí eu gostaria de estar explorando um pouco mais com você, que você é a fonte de informação principal dentro disso aqui e toda a tua experiência que rodeia dentro da ozonoterapia. O que se pode nos contar para isso aqui já? Bom, boa noite a todos aí que estão com a gente hoje. É importante cada vez mais estarmos todos juntos, ainda mais nessa fase. Nós estamos vivendo um momento de crescimento da ozonioterapia e esse crescimento ele se deu por dois motivos. Primeiro, pelos conselhos de outras categorias profissionais que conseguiram a regulamentação da ozonioterapia. Então, o Conselho de Odontologia, que foi o primeiro, depois enfermagem, depois farmácia, algumas resoluções do pessoal da fisioterapia. Então, nós temos cada vez mais um reconhecimento dos conselhos de classe, né, em favor da ozonioterapia. E isso pega uma onda que a veterinária tem que entrar junto. E com a história também do Covid, né, com essa epidemia viral também. Eu vou comentar isso no final sobre a ozonioterapia, rapidamente. Eu não vou falar de protocolo, tratamento, mas eu vou dar uma visão política da ozonioterapia na pandemia para vocês. Mas nós estamos, então, tentando aproveitar essa onda, né? Eu digo nós porque tem muita gente envolvida, eu sou só mais um, né? Mas tem muitos colegas na associação, colegas de conselho, colegas que são conselhos conselheiros dos conselhos regionais de medicina veterinária, muita gente apoiando aí, tutores também, pessoas que tiveram experiência, proprietários de animais, né? Então, estamos todos nessa luta para conseguirmos que o Conselho Federal se manifeste positivamente. Existe atualmente uma minuta do Conselho circulando, que é do Conselho Federal, solicitando aos conselhos regionais que se manifestem a respeito do uso da ozonioterapia, em princípio como uma técnica experimental. E nós, então, resolvemos nos posicionar quanto a isso, né? E começar a divulgar nosso ponto de vista. Nosso, quando eu digo isso, me refiro à Associação Brasileira. Então, nós entendemos que o ozônio não pode ser uma técnica experimental. O ozônio já está no mercado brasileiro, atuando na medicina veterinária de forma intensa, né, há pelo menos aí 10 anos. Talvez há 20 anos esteja de forma mais modesta, né, com colegas aí como o Adriano, que começou antes, mas de forma mais intensa nos últimos 10 anos. Ou seja, nós temos aí 10 anos de prática de ozonioterapia
E eu falo de prática em universidades como a nossa, na Unesp, onde se usa de rotina, na Universidade Federal de Alagoas, com o professor Pierre, Ourinhos, os colegas, a Dani, o doutor Alisson, enfim, um monte de colegas de expressão. Na USP também, nem se fala, os trabalhos da Cíntia Vendrúsculo com a professora Raquel. Então, assim, não vou citar todos, porque fatalmente vou esquecer. Mas existem outros colegas muito bons trabalhando e dentro de universidades, colegas de campo que são profissionais respeitados na área de equinos, colegas de campo como a doutora Reimi, muito respeitada na área de clínica de pequenos animais, e todos eles com excelentes resultados. O ozônio ele não é uma panaceia, ele não vai tratar todas as coisas, assim como não existe nenhum medicamento que possa fazer isso. Mas ele pode auxiliar em muito, né? Em diversas enfermidades. Então, nós precisamos agora fazer muita força junto ao Conselho, manifestações públicas em favor da ozonioterapia, para que seja feita uma votação, né, e uma avaliação levando os princípios técnicos que norteiam a ozonioterapia. Nós temos muita pesquisa, nós temos embasamento técnico e nós temos segurança, né? Eu até faço um desafio aqui, de alguém conseguir provar efeitos deletérios da ozonioterapia. Todos os casos que nós tivemos de colegas que tiveram problemas, eu conto nas mãos, e eu também tenho praticamente toda a literatura de efeitos colaterais de ozônio. Se nós compararmos com qualquer outra técnica, a segurança, eu vejo diariamente colegas postando problemas com castração. Usa o fio errado, usa determinadas coisas, tem aderência, e nem por isso se deixa de castrar. O problema é a técnica inadequada, muitas vezes, e não a castração ou o procedimento cirúrgico de OSH. Então, a ozonioterapia também é segura. Eventualmente, a gente pode ter problema, né? Em razão de alguma técnica, mas é muito pontual. Então, não tem como segurar uma técnica dessa que é feita por profissionais experientes, capacitados, né? E que tem segurança comprovada. Certo, Jean. Eu gostaria apenas acrescentar sobre o que você falou, tem realmente toda uma informação e uma veracidade dentro de tudo que se está falando. E eu queria só acrescentar de que, para quem conhece este livro, se estão vendo espelhado, mas é um livro cubano que saiu publicado mais ou menos há 15 anos atrás. E este livro foi escrito que, para quem já leu, mais ou menos o 30%, 40% são experiências feitas de ozonioterapia em animais. E naquela época foram feitas essas experiências em animais para utilizar em humanos. Então é um pouco cruel a situação de não poder utilizar em animais ou ainda considerá-los experimentais. Hoje em dia, quem seria experimental seriam os homens para utilizar em animais. Vamos trocar de cobaia hoje. Na verdade, mais ou menos esse é uma situação um pouco assim, incoerente dentro do que se está vendo, realmente bastante incoerente. Sim, já foi feita a experiência com animais e agora vamos utilizar novamente de experimental. Isso é uma sabe coisa que eu não consigo. o que acontece é o seguinte, né? Como eu disse, nós temos assim muitas pessoas de altíssimo nível técnico, acadêmico, trabalhando com ozonioterapia. Você é um deles, né? Um físico formado no ITA, com uma capacidade técnica, né, assombrosa. Então, são pessoas que não estariam embarcando numa aventura. Agora, muitas vezes se pede opinião a pessoas que não são da área. Eu vou dar um exemplo meio simples, mas eu acho que fica fácil de entender. O meu irmão é engenheiro mecânico, o meu irmão mais novo, o mais velho. O mais novo é neurocirurgião, professor da Unicamp, e o mais velho é engenheiro mecânico. Se eu pedir para o meu irmão, que é engenheiro mecânico, falar sobre turbina de avião, embora ele seja um engenheiro mecânico, provavelmente ele não vai dar as melhores informações sobre turbina de avião,
porque a área dele é indústria farmacêutica, equipamentos farmacêuticos. Então, às vezes você pega um microbiologista, ou pega um médico, ou mesmo um veterinário, o fato de ele ser microbiologista ou ser veterinário nunca, não deixa ele capacitado a dar informações sobre ozonioterapia se ele não trabalha com isso. Então, esse equívoco, né, ele ocorre o tempo todo. Desde das questões até do Covid, né, que estão assolando o mundo, ou seja, pessoas que não trabalham com isso, dando informações, e na ozonioterapia é a mesma coisa. Então, nós não podemos pegar informações de pessoas que desconhecem aquilo, né? Para você emitir uma opinião, ou você estuda sobre aquele assunto, ou você chama especialista. Então, é isso que nós queremos daqui para frente, né? Que as opiniões dos Sim. diversos especialistas sejam levadas em consideração quando se trata de regulamentar uma técnica, né? Você tem que perguntar para quem Sim. faz. E essas pessoas têm um código de ética, têm um conhecimento técnico para responder com seriedade, sim ou não. Certo. Jan, vamos ver aqui, você pode comentar um pouco sobre as eleições que vai ter a Associação Brasileira de Ozonoterapia, A na Associação veterinária? Brasileira é uma A outra associação presidente? forte, falando um pouco do ozônio no Brasil, né? Nós conseguimos nos consolidar como associação há 2 anos atrás, mais ou menos, e essa associação ela tem ganho cada vez mais associados, né? E a ozonioterapia no Brasil ela tem se regulamentado. Embora nós tenhamos pouco tempo de formação, ela está crescendo de uma forma organizada, né? Então, eu acho que nós temos feito congresso, inclusive com a participação e organização de vocês também, né? E esses congressos, essa atividade científica dos últimos 2, 3 anos na veterinária tem sido fundamentais para o nosso crescimento. Então, acho que o Brasil está no caminho certo, né? Nós temos hoje, eu tenho muito contato com os colegas, né, que fazem ozonioterapia, principalmente na parte de grandes animais na Colômbia, Venezuela, México, alguns colegas, e eles têm também crescido muito na ozonoterapia, mas acho que ainda como evento científico o Brasil está um pouco na frente. E a ideia, eu acho que é eles conseguirem também começar a se organizar do ponto de vista de eventos, né? Porque esses eventos eles dão seriedade e dão mais credibilidade ao que nós fazemos. Então, acho que o Brasil começou certo nisso, né? No México, a ozonoterapia está muito forte, eles têm muitos cursos, têm utilizado assim em larga escala, e acho que é um dos países aí, junto com o Brasil, que na América Latina, embora ele esteja na América Central, né, mas juntando aí, nas Américas, eu acho que é um dos países que estão mais fortes nisso, né? E comparando com o resto do mundo, os Estados Unidos tem praticantes antigos, mas eu acho que em volume, né, e na escala que nós fazemos, acho que nenhum país do mundo hoje tem uma atividade veterinária como a que se tem no Brasil. Nós vemos em Portugal, que está num bom caminho, aprovaram a ozonioterapia na área humana, então provavelmente na veterinária vem na esteira da aprovação da área humana. Na Espanha, nós temos Sim. colegas já há muitos anos que fazem essa prática, Cuba, mas mesmo assim acho que o volume ainda do Brasil é muito mais, é maior, né? Sim, eu acho que eu sempre falo às vezes nos cursos e, e nos congressos, né, de que o Brasil é o país que tem maior número de médicos veterinários fazendo ozonoterapia. E, sem sombra de dúvida, agora posso falar de que é o país que tem maior número de universidades, tanto oh, estaduais e federais, e particulares também, fazendo pesquisa com ozonioterapia. O número de trabalhos tem que ser incrementado bastante. E, apenas contando assim com os dedos, eu quase chego a umas 20 universidades que estão fazendo pesquisas com ozonioterapia em geral, e mais ou menos 10 são da área veterinária. E isso é bastante interessante. Então, como negar isso aí? Nós Isso é difícil. temos várias pesquisas saindo do forno.
Aqui da faculdade saiu uma de infiltração intraarticular em cães, da USP já saíram duas, uma de ozonioterapia intrarretal em equinos e outra intraarticular, de altíssimo nível. Uma mais antiga, nossa aqui da Unesp, do uso do ozônio intrarretal para efeito analgésico. Nós estamos com uma sim, publicação também para sair sobre ozonioterapia e metrite em égua. Então, há uma produtividade, isso falando dos trabalhos que eu estou mais relacionados, né? Fora os outros colegas. Tem sim, uma produtividade muito grande. E acho que a China descobriu um pouco do ozônio agora também, está começando a publicar, mas o resto do mundo, né? Hoje, essa semana aqui saiu um trabalho de metrite em bovinos, fantástico, com uso de ozonioterapia e metrite bovina. Então, toda semana, praticamente, nós temos um trabalho assim muito bom sendo publicado em diversas partes do mundo, né? E também, sim. por sorte, aqui no Brasil. Então, acho que a ozonioterapia está cada vez mais dentro da ciência de uma forma sem volta, né? Todo mundo que trabalha hoje com pesquisa quer ter alguma pesquisa na área de ozonioterapia. Sim. Sim, eu fiquei sabendo esta semana de um novo doutorado que vai fazer em metrites aí na USP de Pirassununga. Não? O aluno entrou em contato comigo e mais ou menos eu orientei algumas coisas e ele já está projetando um número bastante grande de pacientes, mas eu falei, olha, toma cuidado porque tem que limitar o trabalho dentro do que é uma pesquisa, né? Que senão você acaba trabalhando a vida toda e não fecha o doutorado. Né? É, Você conhece essas histórias? tem que fazer um delineamento bom, mas assim, a aplicabilidade do ozônio é muito grande, né, em diversas enfermidades. E até falando um Sim, pouco sobre aplicabilidade do ozônio, indicações, às vezes as pessoas se assustam, né, e falam, poxa, mas parece que o ozônio pode ser indicado para tudo. E não deixa de ter sim, uma verdade nisso, sabe por quê? Porque todas as enfermidades têm estresse oxidativo, né? Eu tenho um trabalho que eu mostro, às vezes, em curso, que é sobre cólica. A cólica causa o estresse oxidativo com consumo de substâncias antioxidantes. Tem um trabalho do Ronaldo Casemiro, antigo, que ele fala sobre enfermidades degenerativas do sistema nervoso, um trabalho em português mesmo, uma revista nacional, onde eles falam várias vezes sobre radicais livres e estresse oxidativo em doenças do sistema nervoso. Agora mesmo estava lendo um sobre alterações de casco e estresse oxidativo, sinomose, estresse oxidativo, pancreatite e estresse oxidativo. Ou seja, se todas as enfermidades levam estresse oxidativo, se você tem um tratamento que tem efeito antioxidante, você pode aplicar em diversas enfermidades. Isso não significa que ele vai ser o principal tratamento, né, na maioria das vezes, que ele vai ser o único, mas ele também vai ser um tratamento. E na história do Covid é mais ou menos isso, né? O que se identificou, e eu discuti agora com os alunos da pós nossa de neurologia, sobre PIF, peritonite infecciosa felina, todas essas doenças virais, elas acabam causando agregação plaquetária e microinflamações. Ou seja, um dos tratamentos são medicamentos antiagregador plaquetários, anticoagulantes. O problema é, a heparina é um anticoagulante muito forte. Então, quando você usa num paciente com COVID, que é um protocolo agora, você tem um benefício, porque você inibe a agregação plaquetária, você inibe as inflamações no pulmão, na microcirculação, o que facilita as trocas gasosas, mas por outro lado você pode causar eventualmente hemorragia cerebral, né, sangramentos vasculares. E o ozônio ele tem essa capacidade de inibir esses processos inflamatórios, inibir a agregação plaquetária de uma forma bem sutil, onde o risco de sangramento inexiste. Não é? Então, da mesma forma que eu posso usar anticoagulantes numa peritonite infecciosa, que é o coronavírus felino, eu poderia também utilizar na medicina humana no coronavírus. Não é o único tratamento, não vai ser isolado, mas ele poderia sim ter efeitos anti-inflamatórios, anti-agregador plaquetário na microcirculação. Então, acho que se nós entendermos o mecanismo de ação e soubermos posicionar como vai ser utilizado a técnica e o porquê, você consegue ir rompendo essas barreiras. O problema é que muitas vezes
se oferece a terapia sem entender o mecanismo dela, né? Recentemente eu fiz uma aula para o pessoal da PAV, de anestesia e controle da dor com ozônio, e depois uma live com o Marúcio, e aí era para falar da ozonioterapia em dor, né? E eu fui ler sobre o ozônio, os mecanismos na dor. Então a gente sabe que tem um efeito analgésico fantástico, mas foi muito difícil, né? Eu tive que garimpar as informações. Ou seja, a gente tem que ir atrás. Por que o ozônio interfere? Ele consegue bloquear a COX-2, ele tem ozonização de lipoproteína de baixo peso molecular, como o NF-kappa-beta, o IRAC1, que é receptor de quinase 1, ou seja, ele tem vários mecanismos interessantes de controles da dor, de inflamação, mas que cabe a gente pesquisar e mostrar aos colegas o porquê que nós estamos injetando esse gás e qual é o mecanismo de ação dele, né? E aí, com isso, a gente consegue inserir eles nesses contextos de tratamento de doenças virais e, enfim, de diversas outras enfermidades, né? Mas o conhecimento dessa bioquímica é fundamental. E conhecendo, a gente consegue, então, utilizar de uma forma adequada e no momento correto também. Não, com certeza. Eu acho que é aquela coisa quando se fala de que o sono serve quase para tudo, ou é para tudo, essa é uma coisa que o cuidado é do texto como estão mencionando, não? E uma das coisas que se recomenda é não fazer propaganda, não? Porque aí é onde praticamente a mídia toda cai em cima e fica praticamente colocando isso como sendo um charlatanismo, não? Porque a última reportagem que nós vimos aí na Folha, que acho que a maioria viu, realmente é bastante indesejável para nós de que isso está acontecendo. Então, eu recomendaria a todos que estão fazendo avisos aí, tomar cuidado com os avisos, não? Porque é atrás disso que veio essa crítica. Então, eu acho que a forma de como se coloca é o que tem que tomar cuidado, não? É perfeito isso que você falou. Então, quando você diz que o ozônio pode tratar o Covid, a gente tem que ter muito cuidado na colocação das palavras. A língua portuguesa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. O resto, né, a técnica, a medicina vem depois. Colocar as coisas de uma forma correta. Então, o ozônio, num primeiro momento, ele poderia ser utilizado como um desinfetante, no caso do coronavírus, né? Mas, para você utilizar ele como desinfetante, existe toda uma tecnologia, existe toda uma quantidade adequada para ser feito, qual é o veículo mais adequado para que isso seja feito. Então, não pode colocar informação de uma forma aleatória, né? Que o ozônio esteriliza, que ele faz isso ou aquilo. Então, você tem que saber colocar qual é a via, não é, que você vai utilizar, qual é a técnica e em quais situações nós poderíamos ter a higienização com o ozônio, né? Na verdade, uma sanitização, não é um processo de esterilização. Nós teríamos um processo sanitizante. E a outra parte é o tratamento. O ozônio, ele não vai curar o COVID, mas ele pode contribuir em minimizar uma fase da enfermidade, que são a fase principalmente das microinflamações vasculares, né? Entre outras. Mas eu vou me ater a essa, porque é um mecanismo importante em diversas doenças virais e que é um dos que eu mais dou relevância. Então, se você souber pontuar como as enfermidades acontecem e como o ozônio vai atuar nelas, aí sim você consegue fazer um texto que fica blindado, né? Prova de críticas. Mas fazer de uma forma aleatória realmente é chamar fogo amigo, né? As críticas vêm mesmo. Então, isso é importante. E isso na veterinária é a mesma coisa, né? Nós temos que entender como o ozônio pode contribuir para cada uma das enfermidades. Mas, novamente, para você entender isso, tem que saber o mecanismo de ação e a bioquímica, para ver como que ele vai entrar, em qual via, em qual circunstância, se é o ator principal, se é coadjuvante, né? Enfim, essas questões são importantes para que dê credibilidade ao nosso tratamento. E outra coisa que é importante também é o resultado, né? Com modéstia, mas mostrar o resultado. Hoje a Yolanda postou, nós estamos numa força-tarefa
para aprovação e regulamentação do ozônio. Temos um grupo de WhatsApp de colegas reunindo cada vez mais para discutir textos, formas de abordagem, questão da assinatura que nós estamos passando aí para os colegas, né, se abaixo assinado, enfim. E aí tinha uma tutora que postou a respeito do caso do cão dela, um animal que estava diagnosticado com Mycobacterium leprae, a lepra, o Mycobacterium que causa a lepra, com lesões bem severas na orelha, cuja indicação era amputação, né, porque é uma bactéria muito resistente, e ele foi tratado com ozônio pela equipe da Yolanda, e o proprietário fez esse depoimento. Ou seja, como é que você vai desprezar, né, esse tipo de informação? Casos graves que são tratados sem mutilar o animal, sem risco. E outra, sob controle. Se houver uma piora, você pode fazer uma intervenção. Então, é tudo controlado de uma forma segura, não é aleatório. Nós temos, às vezes, 5 veterinários tratando de um único animal. Então, como que a gente vai falar de falta de segurança? Como que a gente vai falar de falta de eficácia, né, nesse tipo de situação? Então, são esses depoimentos, esses fatos que não tem como negar, né, a eficácia da técnica. Não, com certeza, e acho que tudo isso vai contribuindo. E quando se fala da parte de desinfecção, o cuidado é bastante grande, não? Porque não esteriliza. O ozônio não esteriliza num processo simples. Existe um processo de esterilização, mas o equipamento, a parafernália é bastante complexa, não é simples. Então, com o equipamento que temos no consultório, o que nós podemos fazer é desinfecção. Eu recomendo coloquem um ventilador e espalhem o gás. O gás espalhado é o que vai fazer a desinfecção. E os parâmetros que se controlam em desinfecção são a concentração de ozônio e o tempo de contato que vai ter com o ambiente. Eu posso ter ozônio bastante baixo, mas um tempo de contato maior, para poder ter mais eficiência. Em todos esses processos se vão chamar desinfecção. Terá 90%, 95%, 99%, mas todos eles são desinfecção. Inclusive, dentro de tudo isso aí, tem muita gente que está acompanhando aqueles túneis com ozônio, sem ozônio, com outros produtos. Todos eles se chamam desinfecção. Tá? E quando se quer saber de que se isso é válido ou não é válido, quem tem que aprovar isso aí é a Anvisa. Porque quando tem contato com o humano, aí tem que ter mão da Anvisa. Então, se estão fazendo sem Anvisa, com Anvisa, isso aí praticamente é um risco que eles estão correndo atrás disso. E aí, Então, quando a gente divulga a técnica sem conhecer como isso foi feito ou validado, né, às vezes você está referendando uma informação que não é adequada. Então, é importante conhecer a técnica. Esses dias ofereceram para nós, falaram desses túneis para usar em animais, né? E aí eu falei, a primeira coisa eu falei, qual é a especificação técnica disso que você está oferecendo? Quantos ppms, quanto tempo você deixa, qual é o contato, você fez algum teste? Então a pessoa passa como se fosse um mecanismo de esterilização, que já está totalmente equivocado, que é uma desinfecção, e mesmo assim não consegue te dar embasamento técnico. Então nós que trabalhamos na área temos que ter entendimento disso para não passar para frente essa informação, porque isso realmente é sujeito à crítica e não tem defesa, né? Então nós temos que passar as informações corretas, publicitar informações sérias, divulgar papers, estudos, né? Eu acho que estudo é importante. Eu sempre tento fazer uns resumos de estudos. Às vezes o pessoal não tem tempo para ler, enfim, não tem o hábito. Então a gente está sempre fazendo alguns resumos e publicando. Mas é importante que saibam, né? E sempre que possível, usem uma referência bibliográfica, procurem se tem estudos que embasem aquilo que você está fazendo, né? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir ser respeitado, vai ter a regulamentação e a acreditação. Então tem que trabalhar dessa forma. não, com certeza. Eu acho que isso aí vai fortalecer bastante, não? Inclusive, tem
Ozone International Association, a IOA, ela publicou uma carta dizendo de que se alguém tem um trabalho publicado dizendo que ozônio mata a Covid, que faça-nos chegar para nós verificar e dar a veracidade disso. Por tabela, se está dizendo que mata o vírus, porque já tem feito ensaios com bactérias e vírus e todos esses micro-organismos, e se sabe já a eficiência, mas ninguém fez ainda um estudo dedicado para o vírus. Saiu um trabalho chinês com eficiência de 90%. Tá? A semana passada saiu esse trabalho e, lógico, aí tem as técnicas que quando você verifica as técnicas, você vê de que quanto de concentração utilizou, quanto tempo de contato teve. Então, você vê todos esses parâmetros e não é simples fazer uma eficiência de 99%. Então, eu acho que Você quer igual ver que... uma informação técnica sobre isso? O vírus, ele tem um envelope lipídico. O ozônio reage com lipídios, ou seja, é muito fácil, quando o ozônio entra em contato com qualquer vírus, ter uma reação com o envelope lipídico, provocar desnaturação do envelope, exposição do material genético e degradação do material genético. Agora, o que o pessoal esquece é que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele vai estar escondido nos tecidos. Então, o ozônio para chegar no vírus é muito complexo. Você precisa de reaplicações e vários tratamentos seguidos para quando esse vírus fizer replicação, multiplicação, estiver circulante, você diminuir a carga viral, né? Então, controlar isso com PCR real time, enfim. Não é tão simples quando a gente fala que mata vírus. Então, essa informação jogada para o público e aí cai na mão de alguém que não é a favor da técnica por N motivos que não vem ao caso agora discutir porque são contra, mas a pessoa, lógico, vai se aproveitar da informação equivocada. Então é importante dar a informação pontual, como age, como pode beneficiar, né? E se tem estudo que realmente comprove que isso é possível de ser feito, né? E eu acho que daqui para frente, nós, veterinários, que é o principal grupo que está aqui, mas eu vi outros colegas, algumas colegas enfermeiras que participaram da aprovação aí da A regulamentação na do enfermagem, conselho, né? Parabéns aí para as colegas. Quem atua na área tem que saber dar informação de forma precisa, né? Aliás, falando em enfermagem, eu vi um trabalho, eu acompanho algumas enfermeiras que trabalham no Canadá, brasileiras e na Alemanha. E uma delas estava falando sobre ferida esses dias, postando várias coisas, né? E, sim, um tratamento mais bonito que o outro de ferida. E vários emplastos, todos eles da indústria farmacêutica, fantásticos, né? E com protocolos, enfim. E aí saiu um trabalho agora recente sobre tratamento de ferida, escala de decúbito, profundidade, um trabalho bem feito, bem atualizado de 2020 agora. Estou com ele aqui na tela do computador, mostrando o efeito do óleo ozonizado, bem bonitinho, bem simples, e, se eu não me engano, é um trabalho da Europa, acho, um trabalho europeu. Então, mostrando que é possível, né, você fazer esses tratamentos de baixo custo. Então, o ozonioterapia é uma revolução política, na verdade, porque ela vai abaixar o custo, né, de tratamento das pessoas, de pessoas que ficam acamadas, que têm decúbito, que têm enfermidades cirúrgicas que não deiscência de pontos, enfim, uma série de feridas que não cicatrizam com baixo custo. Isso não significa que os outros métodos não sejam eficazes, mas eles podem ser deixados em segundo plano, né? Mas a gente tem que buscar literatura e mostrar isso, porque se fala muito de ozônio em ferida o tempo todo mostrando, tem que mostrar os trabalhos, né? Então, cada vez mais a gente vai tendo substrato aí para realmente reforçar que o ozônio funciona. Com certeza. Já, antes de esquecer aqui, você pode recomendar como buscar a literatura específica para a medicina veterinária? Porque eu vi algumas perguntas por aí. Onde que eu encontro esse trabalho de, de metrites, por exemplo? O pessoal Onde gosta que... de encontrar trabalho comigo, né? Mas não precisa me mandar.
WhatsApp, e-mail, porque se vocês entrarem no Google acadêmico, né, digita Google, abriu a página do Google, aí você põe acadêmico. Do acadêmico você clica lá e ele abre uma página só de pesquisa científica. Tem muitas dessas revistas que elas são open source, ou seja, você pode abrir, ela não tem custo, né? Porque muita gente fala, ah, não consigo acesso. Caso vocês não consigam, sejam revistas pagas, algumas instituições, né, têm acesso. As universidades normalmente têm acesso, então se você for na USP, na Unesp, na UFMG, Universidade Federal de Alagoas, Goiás, enfim, Rio Grande do Sul, o país todo, a maioria dessas faculdades elas têm acesso a essas publicações, né? E eventualmente a gente pode Certo. fornecer também alguma que vocês não tenham acesso. Não é permitido publicar, né? Então nós não colocamos muitos artigos na íntegra que não sejam de revistas abertas, porque isso não é legal. Mas mesmo no site da associação, entrem no site, aliás, se associem à associação. No site da ABO3VET tem vários acessos, tem vários trabalhos lá disponíveis, né? Acho que no site do IBO também tem alguns trabalhos. E nós temos também os anais dos congressos que nós fizemos. Esses anais também estão disponíveis. O Arthur é o nosso homem aqui das publicações, está aqui também no Instagram com a gente. Arthur, põe aí o seu endereço para o pessoal te achar também. Ele tem muita publicação, sabe como encontrar, e ele que faz toda a parte de informática dos nossos artigos dos congressos. Esses trabalhos dos congressos são muito legais. Quem puder, vá atrás. Tem protocolos simples de doenças do dia a dia que vários colegas fizeram e tiveram êxito em tratamento, com foto, enfim, em todas as modalidades que vocês pensarem, desde doenças virais até diarreias, feridas, enfim. Neoplasia, que é uma questão Sim. complexa, né? Uma hora a gente pode conversar só sobre neoplasia. Aliás, eu tenho um amigo, o Denner, que é um oncologista, muitos aí talvez conheçam, né? O Denner, ele é um dos principais colegas que trabalham com eletroquimioterapia. E ele acabou se dedicando a isso, foi para a Itália, comprou um dos melhores equipamentos do mundo de eletroquimioterapia, tem aí ganhado até o mundo, já deu palestra no congresso na França, foi para o México dar curso, e a gente conversa bastante. O Denner é um oncologista que, apesar de ser um cara de ponta, que trabalha com eletroquímica, usa ozônio, adora, prescreve ozônio, usa Viscom. A gente interage muito assim de forma integrativa, né? Então, essa visão de profissional que nós precisamos no futuro. Um cara que é um oncologista, que tem o conhecimento de ponta, mas ele está aberto para outras coisas. Porque ele sabe também que existe limite, né? Mesmo para uma técnica como a eletroquímio, que é moderna, e eu sou um fã, né? Quem entra na página dele vê os tratamentos de oncologia, de doenças que nós imaginávamos incuráveis. Então, e ver que uma pessoa como o Denner, que é um profissional de ponta, usa ozônio, né? Para mim é muita alegria. Então, eu estou sempre conversando com ele, a gente está sempre trocando experiência. E a ozonioterapia pode sim ser utilizada em oncologia e ser explorada nesse campo. Lógico que com parcimônia, sem fanatismo, sem achar que vai tratar tudo. As doenças graves costumam gerar um impacto emocional muito grande, né? Então a gente procura por salvações, né? Muitas vezes milagres. Mas esses milagres, muitas vezes, eles existem, tá? Existem, podem acreditar, mas não é só com eles que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com ciência, com pé no chão, com informação e com técnica adequada. Certo. Já, aqui eu anotei algumas perguntas aí. Eu queria responder primeiro essas perguntas para depois falar sobre o nosso evento que vamos organizar em junho e o segundo encontro científico internacional que vamos ter no mês de setembro. Uhum. Alguma pergunta que você já tem experiência e tem alguns estudos, inclusive, sobre a sinomose. E depois
a podologia bovina? Sinomose, nós temos trabalhos empíricos, né? O tempo todo nós estamos recebendo aí feedback de colegas e a sinomose, ela se baseia no mesmo princípio do Covid, de qualquer doença viral. Qual é a ideia? Inicialmente, você fazer o soro ozonizado, endovenoso, soro Ringer lactato, para você diminuir a carga viral. Então, essa é a ideia inicial, na fase aguda, tá bom? Quanto mais você diminuir a carga viral na fase aguda, menor a entrada dos vírus no sistema nervoso e menor o dano, a sequela de sinomose. E com o uso de hemoterapia menor, você fortalece o sistema imune e é possível até controlar a entrada da sinomose na fase encefálica ou na fase neurológica, ou seja, impedir. Infelizmente, nós não temos ainda publicação, nós não temos nenhum embasamento científico com relação a isso. Nós temos depoimentos de colegas nossos, né, experiência pessoal, e tem ajudado muito, né? Diferente de outras enfermidades. Por exemplo, a parvo, o Rafael Traud fez o mestrado dele com parvovirose, então a gente consegue ter um subsídio científico, mas a sinomose ainda não. Estamos esperando aí quem quiser se prontificar para a gente ajudar em alguma tese nessa área, mas com certeza tem esses efeitos. Então, inicialmente, diminuindo a carga viral, que é o que você pode fazer com o Covid, qualquer doença viral, com o uso do soro endovenoso, numa sequência hemoterapia menor. Com relação à podologia bovina, nós também não temos publicações específicas, né? Temos alguns relatos de casos, relatos em revista, relatos de congresso, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente a técnica mais empregada é a limpeza seguida de bagging, que pode ser um bagging só com o gás ou um bagging líquido, que é o wet bagging, que a gente chama, associado ao uso tópico do óleo ozonizado, principalmente para fusarium, aqueles cancros que a gente tem, né, aquelas bactérias anaeróbicas que nós temos em gado de leite. Mas o manejo também é importante, né? Diminuir, fazer uma sanidade local. Certo. Já complementando aquilo que você falou sobre o soro ozonizado, a Associação Espanhola de Ozonioterapia, a AEPROMO, ele divulgou agora último um protocolo através de soro ozonizado para tratamento do Covid. Né? Isso aí, embora tem muitos, o soro ozonizado se transformou quase em um assunto político, de que quem é de direita não gosta, quem é de esquerda não gosta, quem é do centro já gosta. Então, é incrível essas coisas, mas os resultados na área veterinária se conhecem bastante bem. Também na área humana. Apenas falta um pouco de criar a parte científica atrás disso aqui. Né? Então, realmente, temos pouca publicação, sobretudo na nossa língua, aqui em inglês também, mas os russos têm praticamente um livro, não? Que fala, tipo um manual, onde eles utilizam bastante soro ozonizado. Não? Então, apenas para mencionar de que... O soro é interessante isso que você falou, viu, Freire? Porque ele é muito pouco utilizado pelos outros colegas de outros países. Eu acho que o Brasil explora muito o soro, né? E nós temos utilizado, eu pelo menos recomendo muito o Ringer lactato, ao invés do soro, o soro para uso mais externo, para limpeza de biofilme, etc. Embora tenham trabalhos que falam que não há diferença, mas a gente prefere normalmente usar o soro Ringer lactato. Mas acho que tem uma brecha científica muito grande para se estudar os efeitos do soro. E lembrando que o soro tem um efeito, o gás tem outro efeito completamente diferente. Inclusive, isso é bem estudado em oncologia. Os mecanismos antineoplásicos do soro são completamente distintos dos mecanismos antineoplásicos do gás. Então, as suas aplicações, etc., são diferentes, mas é um assunto para se estudar. No Brasil, nós utilizamos muito o soro, né? Mas falta ainda a gente trabalhar a literatura em cima disso. Mas eu posso dizer que é seguro, porque nós temos tese, inclusive acho que da UFMG, com soro ozonizado em equino, né? Sem alteração de parâmetro nenhum. Então, os benefícios ainda não são muito documentados, mas a segurança sim. Sim,
porque a segurança, porque a quantidade de ozônio que vai no soro é bastante pequena. Então, muitos dizem, não, de que esse é quase um placebo, mas aí faz a diferença quando se coloca um pouquinho de ozônio. Isso é o que, quantificar ele, eu acho que é o mais complexo para torná-lo uma ciência, quanto de ozônio está entrando, né? Então, mas isso nós vamos conseguir, eu acho que é questão de tempo que tudo isso vai vir à tona, né? Já tem o mestrado da Jessica Orlandini, que fez sobre as diferenças de soros, então eu acho que isso aqui vai saindo aos poucos, vai se trazendo toda essa ciência atrás disso aqui, né? Com certeza. Então, Jean, eu queria que você comentasse sobre o próximo encontro, o segundo encontro científico internacional de ozonoterapia, que vamos ter em setembro e agora em junho, na dia 13 de junho, vamos ter aquele pré-encontro para incentivar mais a apresentação de trabalhos, porque essa apresentação de trabalhos com certeza é o que vai dar força para poder ter uma legalidade sem necessidade de estar brigando muito com ninguém, né? Então, o seu próprio peso vai fazer com que ele se legalize, né? Esse seria mais ou menos o objetivo, né? Essa é a ideia, né? Então, a gente tem vindo nessa linha aí de fazer pesquisa e forçar os colegas a publicarem, né? A gente vê trabalhos de colegas todos os dias, um mais fantástico que o outro, em todas as áreas, né? Desde animais selvagens até nos animais domésticos, mas falta documentação. E aí chega no Congresso, e eu tenho sido da banca científica, né, esses anos, e a gente tem muita dificuldade, dá dó, mas é muito difícil aproveitar muita coisa, né? Às vezes o colega erra na metodologia, na forma de escrever, ou nos dados, né? Faltam dados. Então a ideia nossa é agora, em junho, fazermos um evento gratuito, onde nós vamos falar um pouco de mecanismos de ação, de novidades, pesquisa, e o professor Pierre falar sobre como redigir um trabalho científico simples, né? Como redigir um relato de caso. Então, não tem muito segredo, eu acho que vale a pena para tudo, né? Eu acho que a gente tem que documentar. Se você gosta do ozônio, se você acredita no potencial da ozonioterapia, que é maior do que nós, porque quando houver a aprovação, isso vai se estender para a área humana, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que sofrem e podem ter uma saída com essa técnica. Então, a colaboração de todos com esses casos é fundamental. E aí o professor Pierre vai dar uma orientada em como redigir da melhor forma, para que então a gente possa fazer uma apresentação em setembro. Acreditamos que o encontro de várias pessoas em setembro ainda não seja viável do ponto de vista presencial, né? Acho que vai ocorrer um abrandamento da infecção, acho que vão existir medidas sanitárias, mas ainda o encontro presencial não vai ser possível num grande número de pessoas ainda em setembro. Então, nossa ideia é fazer um congresso online. Aproveitar um fim de semana que todos estivemos em casa e via computador trazermos essas informações e compartilharmos, né? E mesmo assim conseguimos fazer um caderno digital ou impresso sobre esses trabalhos científicos, porque é isso que nos dá força, né? É esse relato, não só de pesquisadores de universidade, mas de cada um de vocês no dia a dia. Já, nos falta poucos minutos aqui. Você gostaria que você faça suas considerações finais para depois eu fazer o fechamento. Bom, as minhas considerações finais são: estudem, pensem para escrever, não deem munição para os colegas que ainda não conhecem, né? Não quero acreditar que alguém não goste do ozônio por mau caratismo ou porque tem outros interesses. Quero acreditar que as pessoas que muitas vezes não coadunam do nosso interesse pela ozonioterapia não fazem por simplesmente desconhecimento. Então, tentem apresentar da melhor forma possível o trabalho de vocês, tentem sempre estudar para entender os mecanismos de ação, né? Usem da forma mais ética possível, disponham de mim e de outros colegas que saibam, às vezes, responder alguma dúvida que vocês tenham. Nenhum de nós sabe tudo, né? Mas discutindo a gente pode chegar num acordo. E
conto com vocês para trabalharmos forte na divulgação, na aprovação, para que essa técnica possa crescer e florescer, como é o lugar dela. Muito obrigado, Jean. Acho que foi valioso uma conversa aí de tarde. E para todos aqueles que nos acompanharam, muito obrigado. E apenas vou finalizar falando que estaremos sempre divulgando através deste meio aí, da Instagram, WhatsApp, todos que estão no grupo, quando vai ser e a que hora vai ser o pré-encontro agora aí no mês de junho. E o encontro oficial será no final da primeira semana de setembro. Então, eu incentivo a todos de que apresentem seus relatos de caso. Eu tenho visto muitos trabalhos interessantes sendo postados no WhatsApp e todas essas coisas nos grupos. Então, vamos partir disso, que vocês já tenham o resultado. Então, eu realmente gostaria que o maior número de trabalhos sempre vai ter um maior peso para que ela se legalize facilmente, né? E, de outro lado, tomem cuidado com as propagandas que fazem. Isso é o que realmente traz um problema através da mídia. A mídia não está a nosso favor, aquela de mídia sem massa não está a nosso favor, e vamos tentar evitar estar provocando ou estar deixando, como dice, tem uma palavra que, como é que chama aí, deixar a porta aberta para que o bandido entre, não? Então, chamar assim, porque não tem outra palavra para esse tipo de pessoas. Eu Mas, acho que enfim, se o objetivo é justo, o universo conspira a nosso favor. Então, acho que esse objetivo é justo e o universo vai conspirar. Então, é fazer nossa parte da melhor forma, que tudo vai dar certo. Satisfação em ver você, uma pena a gente não poder tomar nosso vinho pessoal, eu ia trazer a taça, mas eu estou em outro local, não estou em casa, não? mas não vai Eu faltar queria, oportunidade presencial para fazermos isso. com certeza. Alguém perguntou se era vinho ou suco. Eu com certeza acho que é vinho. Tá bom, pessoal? Então, já será até a próxima. E esta semana que vem, eu estou pensando fazer, se possível, todos os dias, alguma live, alguma via Zoom, algum workshop, alguma coisa aí. Eu estarei convidando e as pessoas aí. Aí se falou de oncologia, por exemplo. Eu acho que é um tema interessante que podemos estar discutindo. Eu vou tentar organizar através do Zoom para convidar 3, 4 palestrantes aí, para poder ter essa interação maior com todos. Tá bom, já? Então, tá Então bom. fica já aberto o convite e eu vou esperar aí o dia, qual o dia, melhor dia, qual o melhor horário. E Eu acho que esse agradecemos, horário é bastante adequado. nós agradecemos o trabalho que você faz aí, sempre auxiliando, dando apoio, né, para que a ozonioterapia cresça. Então, agradeço esse trabalho que você fez e tenho certeza que fará por muito tempo. Então, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, Ian. Tchau, Tchau. tchau. Abraço. Até. Que faz para salvar? Ele parou. Parou? Uhum. Então vamos lá. Ah, não, eu tenho que saber ainda. Sim, Gabi, vamos ter a palestra de oncologia. Vamos ver quantos vamos conseguir convidar aí. Vai ser bastante interessante. Sim, Luiz, obrigado. Elisa, nós que agradecemos e estaremos presentes nas próximas, na semana que vem. Vamos ter que fazer toda essa força para que realmente não estemos ficando naquela fase experimental que nos estão querendo colocar, né? Eu acho que é isso que vamos ter que trabalhar. Acho que as coisas estão andando a nosso favor, como o Jean disse, então tudo isso vai ficar bastante interessante um pouco mais na frente.
esperemos virar depois daquele 6 de junho, que provavelmente devem estar divulgando, que nós estamos passando ainda por essa fase experimental. Então, pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Até. Encerrar.